Ok, colegas, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 7 de junho de 2021, e vamos dar seguimento agora pelos itens 8 e 9 da pauta. Nós fizemos até o item 7, antes do intervalo, vamos dar seguimento então pelos itens 8 e 9, ambos da mesma contribuinte, IAD, processos de seleção e avaliação limitada. Os dois são de relatoria do conselheiro Luiz. Você vai fazer a leitura na ordem, né, da pauta, né, Luiz? Vai começar pelo 8 mesmo, né? Pela ordem, né? Então tá, colegas, item 8 da pauta, IAD, processos de seleção e avaliação limitada. Pode iniciar a leitura, Luiz. Aqui, Luiz recusou, já está lá na pasta, tá, pessoal? Luiz recusou voluntário em fase de decisão de primeira instância, que julgou em procedimento de impugnação, mantendo o crédito tributário, constituído 18 de março de 2009, mediante a autenticação do educado 37.216.5281, período de apuração janeiro de 2004 a 12 de 2004, no valor de R$ 109.203,26, com fundo de contribuições sociais previdenciárias a cargo da recorrente, cota patronal, incidentes sobre remunerações pagas seguradas contribuintes individuais através do cartão Premier Card, adquirido da empresa Incentive Premier Limitada, conforme discriminado no relatório fiscal. Significado da decisão de primeira instância, a impugnante agora é recorrente, depois a reclusão voluntária tempestiva, aduzindo em apertada síntese, não incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos a título de prêmio de gratificação, tendo em vista que ocorreu uma única vez no ano de 2004, caso incidente de contribuição previdenciária, a base de cálculo deve ficar restrita aos valores recebidos pelos encarregados gerais e únicos diretamente contratados pela recorrente, não incidência das parcelas de alimentação, transporte e estadia, na base de cálculo do salário de contribuição pagos aos colaboradores, e ilegalidade da multa aplicada e da cobrança de juros moratórios, por não observar a medida provisória 449/2008. O relatório, eu vou passar por voto. O recurso voluntário, como eu já adiantei, é tempestivo, portanto, dele por isso. O presente litígio, ele insiste a não incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos a título de prêmio de gratificação, tendo em vista que ocorreu uma única vez no ano calendário de 2004, e se incidente de contribuição previdenciária, a base de cálculo deve ficar restrita aos valores recebidos pelos encarregados gerais, e o entendimento da recorrente pelos únicos diretamente por ela contratados, e não incidência das parcelas de alimentação, transporte e estadias na base de cálculo do salário de contribuição pago aos colaboradores, e ilegalidade da multa aplicada e da cobrança de juros moratórios, observando a MP 449. Para a melhor compreensão da LIB, eu transcrevo, e todos os conselheiros estão tendo acesso, ao relatório da decisão recorrida, qual ele discrimina toda a dinâmica do litígio, né? Ele esclarece, discorre sobre toda é um relatório relativamente longo, os conselheiros podem ler, e à medida que tiver alguma exceção, é só fazer. Agora, está faltando alguém aí, eu estou vendo o Francisco e a Renata. Eles estão com a câmera desligada, mas eles estão presentes, Luiz. Ok. Eu estou aqui. Ok. A impugnação decidiu pelo desprovimento da impugnação, ou seja, em procedência, em ceder voluntária, a recorrente reitera os argumentos aduzidos na peça impugnatória, sem trazer novas razões de defesa. Inicialmente, impede destacar, aqui já são minhas razões de decidir, né? Inicialmente, impede destacar que a custa dos autos que a recorrente firmou, em 28 de junho de 2004, contrato com a Secretaria de Estado
e Educação de Minas Gerais, com o objetivo de operacionalizar os exames supletivos em todas as suas fases, em 54 municípios do estado de Minas Gerais. As subcláusulas 4ª e 5ª da cláusula 3ª do contrato em tela tratam da disponibilidade por parte da recorrente de pessoal para cumprir o objeto contratado. Aí aqui tem a lista de mão de obra, de pessoas que precisariam ser disponibilizadas pela contratada, que no caso é recorrente. Aí está na subcláusula 4 e na subcláusula 5ª, a contratada deverá manter reserva de pessoal em cada região para atendimento aos candidatos em sua própria residência, hospitais, penitenciários, para qualquer eventualidade. Ou seja, aqui é feito o recorte das exigências contratuais em termos de fornecimento da mão de obra, que é o trabalho, foi o contrato da recorrente. Ao cuidar das obrigações da contratada, a cláusula 9ª do contrato em apreço, nas alíneas C e D do inciso 1, confere os seguintes ônus. Aí aqui, essa cláusula 9 tem todos os ônus, as obrigações das partes. Aí está contratado. Aí eu vou só destacar que eu destaquei apenas as alíneas C e D, no interesse da presente análise. Ele diz o seguinte, que valência de profissionais capacitados para a execução do objeto contratual, obedecidos os requisitos descritos no anexo 1 da edital de licitação, responsabilizar-se pela contratação do pessoal envolvido na aplicação dos testes, conforme as determinações descritas no anexo 1 da edital de licitação, inclusive dos fiscais especializados para as pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, o contrato, as obrigações da contratada são bem delineadas, deixam pouca margem de dúvida, assim, estão bem delineadas no contrato. Mais adiante, a 12ª cláusula contratual, exatamente no inciso 6º, é peremptória ao definir os motivos para a rescisão contratual, entre os quais se identifica exatamente a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outra, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação. Perceba que esses elementos que eu acabei de narrar, subcontratação, associação com outra empresa, cessão, transferência, bem como fusão, cisão, incorporação do contrato, são motivos para a rescisão contratual. Quer dizer, a empresa não poderia fazer isso. Nessa perspectiva, não prosperam as alegações da recorrente no sentido de que contratou apenas os encarregados gerais e que eles subcontrataram os demais colaboradores. Basicamente, essa tese da empresa, da recorrente. Ela contratou X e Y, Z, e X e Y saíram subcontratando outras pessoas, como se essas outras pessoas que vieram a ser contratadas, no caso que foi denominado colaboradores, não seriam responsáveis dela, recorrente, mas sim foram responsáveis daquelas pessoas, os encarregados gerais, que fizeram as contratações. No caso aqui, ela está quase que denunciando um descobrimento contratual, né? Ademais, os elementos de prova, aí sim, só concluindo aqui, na verdade, os encarregados gerais e os colaboradores são contribuintes individuais e serviços da recorrente, conforme cláusulas contratuais que assumiram cumprir perante a Secretaria de Estado de Minas Gerais. Ademais, os elementos de prova corrigidos pela autoridade fiscal evidenciam o vínculo entre todos os trabalhadores envolvidos, contribuintes individuais com a recorrente. Nesse ponto, oportunas colocações da DRJ. Aqui, a DRJ faz uma descrição das contratações, das atividades, que eu vou deixar para os colegas lerem, e vou prosseguir a leitura do voto, provavelmente dito. Ou seja, no que diz respeito à natureza das regras para os segurados contribuintes individuais que prestaram serviço à recorrente, resgate por sua pertinência e precisão argumentativa, exceto o voto condutor da decisão hostilizada. Aí, essa aqui eu vou ler, porque ele é bem interessante, eu sei que ele é para a decisão, né? No que concerne o argumento de que os alunos pagos foram prêmios e por isso não deveriam integrar a base de cálculo das contribuições, impede reconhecer que esse tipo de verba é inerente às prerrogativas do contrato celebrado nos termos da CLT, pelos quais o vínculo empregatício se configura. No presente caso, ele controvérsia a questão de que as pessoas físicas que prestaram serviço autuadas não fizeram com vínculo empregatício, e sim de forma eventual.
sendo enquadradas para fins previdenciários na categoria de contribuintes individuais. Nesse sentido, a alegação feita é compatível com a natureza civil do contrato de prestação de serviço firmado entre a autuada e os trabalhadores. Eu vou só parar aqui, porque esse excesso do voto do condutor, ele afirma exatamente as coisas que eu falei antes, ou seja, dos deveres da contratada para o fornecimento da mão de obra. Não merece reparo a decisão recorrida, também nesse ponto, vez que espelha o enunciado prescritivo da avaliação previdenciária nos seus atos contornos, ou seja, a fiscalização enquadrou como essas pessoas com contribuintes individuais no que fez bem feito e submeteu à legislação previdenciária. Eu vou destacar outro ponto aqui, que é na parte que ele diz aqui dos pagamentos, né, que guardam na natureza remuneratória, prosseguindo aquela leitura que ele mesmo recebe, ele diz o seguinte, que ademais, pelos postos anteriormente, à vista das planilhas juntadas pela fiscalização, os pagamentos efetuados guardam clara natureza remuneratória, decorre da prestação eventual de serviços feito por pessoas físicas enquadradas pela legislação previdenciária na categoria de segurar os contribuintes individuais, que foram remunerados pelo atuado por meio de cartão de crédito, ou seja, ou mesmo em espécie, envelopes, disponibilizados pela Incentivo PME Limitada, cuja atribuição residiu em mera intermediação dos recursos entre a autuada e os contratados. Nessa mesma linha de raciocínio, não se pode atribuir razão à autuada, no tocante à previsão de que sejam deduzidas dos prêmios pagos das passagens por hora de nominal de alimentação, transporte e estadia. A autuada fundamenta sua pretensão no artigo 214, parágrafo 9, incisos 3, 6, 8 e 12 do regulamento da Previdência Social. O dispositivo indicado enumera as parcelas não integrantes do salário de contribuição do segurado de Previdência Social, e essa enumeração é taxativa. Versos os incisos citados na defesa, especificamente verbos inerentes a segurados empregados, né? Ele fala, essas verbos que ele narra na defesa, são os incisos 3, 6 e 8 e 12, eles dizem respeito ao vínculo especial, à relação de trabalho na espécie emprego, vínculo empregatício. E nada tem a ver com o que nós estamos tratando aqui, que são contribuintes individuais. Salienta que, no caso de comento, os segurados são contribuintes individuais. Se alguma parcela ali foi paga a ter de reembolso de despesa, o instrumento contratual contém a previsão para tanto e os comprovantes correspondentes deveriam ter sido carreados aos autos. A mera alegação não tem o condão de operar o feito fiscal. Aqui eu estou mantendo irretocável o entendimento da DJ e passo para outro ponto. Quanto à resignação em face dos moratórios, também não assiste a razão recorrente, vez que aqueles estão sendo exigidos conforme disposto no artigo 34 da Lei 82/12, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, observando-se que a autoridade fiscal esclareceu no relatório de fundamentos legais do débito o método de cálculo utilizado para se chegar ao valor indicado. Aí aqui a DJ explica, né, como foi feito os cálculos. E, para o final, em relação à aplicação da multa, entende faltar interesse sexual da recorrente, ele diz que a DJ reconheceu o direito ao cotejo da coisa aplicada no lançamento de litígio com aquela prevista em 44.1 da Lei 94/30. Aí aqui eu trago esse feito da DJ, que ela cita a portaria conjunta PGFN 14, o parecer PGFN 433 de 2009, quer dizer, e não existe direito a interesse, falta de interesse sexual aqui da recorrente. Ele diz que a própria DJ lhe conferiu esse direito. Na verdade, como o recurso voluntário foi uma cópia da impugnação, né, veio tudo. Aí, isso, poxa, eu vou conhecer o recurso voluntário legado provavelmente, presidente. Eu vou. Ok, Luiz. Luiz, só desliga o microfone para não dar eco. Colegas, em relação ao item, então, 8 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento a recurso voluntário.
Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não? Gregório, como você vota? Relator. Francisco? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator, presidente. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho relator. Então, para o item 8 da pauta, do contribuinte ou da contribuinte IA de processos de seleção e avaliação limitada, EPP, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Luiz, enquanto você lia o item 8, eu abri o item 9, coloquei um do lado do outro e vi que é a mesma situação, né? Nesse 8 aqui é contribuição patronal, no item 9 é contribuição de 11%. Perfeitamente, a retenção da As alegações recursais são as mesmas, as suas razões de decidir são as mesmas, e vocês também está dando provimento, negando provimento ao recurso voluntário, né? Exatamente. Muda apenas a contribuição. É a rubrica. Né? Colegas, é a mesma decisão, a mesma situação, tudo igual, vocês podem abrir aí o voto, vocês vão ver. Eu vou aplicar no item 9 da pauta a mesma decisão do item 8, porque é a mesma situação. Alguém diverge de eu aplicar a mesma decisão do 8 no 9? Não, né? Ninguém diverge. É a mesma situação, se vocês abrirem o mesmo voto, as mesmas razões de decidir, mutatis mutantes são as decisões iguais, né? Então, para o item 9 da pauta, também da contribuinte IA de processos de seleção e avaliação limitada, EPP, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Esse foi o item 9 da pauta. Vamos agora passar para o item 10 da pauta. Só um instantinho. O item 10 da pauta é de relatoria do conselheiro Francisco. O item 10 é da recorrente Indústria de Doces Potiguar Limitada. Indústria de Doces Potiguar Limitada. Francisco, pode iniciar então a leitura. Trata-se de recurso voluntário interposto por decisão de primeira instância, parte a impugnação apresentada pela contribuinte. Luiz, Francisco, aliás, está um pouquinho baixo o seu volume. Tem como você aumentar aí o volume? Talvez o microfone, não sei, o volume do microfone, talvez. Se você entrar no Teams, em configurações, você vai ver que tem uma regulagem do microfone, não sei, deixa eu ver. Não, tem do alto-falante, do microfone, não sei. Veja se você consegue dar uma aumentada no volume. Se não conseguir, vai assim mesmo, tá? Porque tá audível, dá pra ouvir, só que tá meio baixo. Melhorou? Agora sim, agora tá ótimo. Pode mas saiu do fone. Oi? Saiu e veio pro notebook. Mas agora ficou bom. Agora ficou bom. Então pode dar seguimento então, ao item 9 da pauta. E agora? Agora tá bom, tá bom. Tá bom? Beleza. Tá bom? Então, item 10, aliás. Item 10 da pauta. Repetindo, então, colegas. Item 10 da Indústria de Doces Potiguar Limitada. Item 10 de relatoria do Francisco. Francisco, pode então fazer a leitura. Trata de autuação de contribuições, a parte patronal e aquela destinada ao SAT, RAT e terceiros. Eu vou passar aqui para o voto, porque esse processo ele é um retorno de diligência já, em tempestividade, e aí a gente... Aqui no recurso voluntário, ele nada acrescenta, em relação ao que ele acrescentou na impugnação, admissibilidade, na tempestividade. Eu destaquei aí, em vermelho.
Consta nos autos que o contribuinte foi intimado da decisão recorrida por via postal com recebimento datado de 9 de setembro de 2008, aviso de recebimento do processo digital folha 163, sendo lavrado termo de perempção por falta de apresentação tempestiva de recurso voluntário, processo digital folha 170. Logo, em 17 de 10 de 2008, iniciou-se o procedimento de cobrança administrativa mediante a expedição da correspondente carta-cobrança, recebida pelo contribuinte no dia 23 do mesmo mês. Processo digital folha 173, 174, 188 e 189. Conversão do julgamento em diligência. Aí eu faço uma referência aí à perempção, né? E aí eu trago. Nessa perspectiva, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo sujeito passivo se revela supostamente irrefutável, conforme se infere tanto do termo de perempção como do despacho datado de 4 de novembro de 2008, nesses termos. Aí eu trago as folhas do processo. Foi anexado, numerado e rubricado o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, folha 1743 e 185. Ia ser 174 a 185. A ciência do acordo da DRJ se deu em 9 de setembro de 2008, conforme aviso de recebimento AR por 161, sendo que o recurso foi apresentado após o prazo legal de 30 dias. Faço o exposto, proponho o caminhamento do presente processo ao segundo Conselho de Contribuinte, Ministério da Fazenda, para análise e prosseguimento. Aí eu faço outra inferência aqui. Outra referência. Não obstante a intempestividade suscitada, vale consignar que, aí eu trago as folhas 175 a 185. A ciência da decisão recorrida se deu em 9 de setembro de 2008, quarta-feira, iniciando-se a contagem do prazo hora questionado no dia 10 de setembro de 2008, quinta-feira, restando seu termo no dia 8 de 8 de 2008. 2. Em 31 de 11 de 2008, foi juntado o processo número final 2008-09, cujo termo de juntada não traz esclarecimentos adicionais. 3. A recorrente interpôs recurso voluntário com assinatura do pedido e do recurso em si, datadas de 4 de 8 de 2008 e 29 de setembro de 2008, respectivamente, sugerindo suposta tempestividade. 4. Não se identificou nos autos a data do protocolo da referida contestação. Ante o exposto, este colegiado entendeu razoável consultar a unidade preparadora acerca dos fundamentos da intempestividade por ela ventilada. Logo, reportado e julgado foi convertido em diligência para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil juntasse aos autos outros documentos que supostamente interessassem ao deslinde do feito. Manifestação da unidade preparadora. Cumprindo resolvido por esta turma de julgamento, a unidade preparadora apresentou documentação confirmando que dito recurso foi interposto somente em 11 de 8 de 2008, consoante excertos que ora transcrevemos. Aí ela traz aqui a afirmação: o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte foi protocolado através do processo número 2008-09, final 2008-09, e juntado ao presente processo por anexação, conforme o termo de juntada por anexação. Folha 173. Consoante tela do sistema Comprot, folha 197, verifica-se que o processo número 2008-09, recurso voluntário do contribuinte, foi protocolado em 11 de 8 de 2008. Recorrido o prazo sem manifestação do contribuinte, assim propondo a devolução ao CAF para o prosseguimento. Aqui foi o resultado da diligência, confirmando a intempestividade. Aí o que eu só fundamento que eu já tinha levantado lá em cima, que a ciência foi 9 de setembro de 2008, quarta-feira, vídeo de recebimento folha 163, logo o início da contagem do prazo questionado ocorreu em 10 de setembro de 2008, quinta-feira, restando seu termo no dia 8 de 8 de 2008, sexta-feira. Contudo, mencionado recurso só foi interposto no dia 11 de 8 de 2008, revelando-se notoriamente extemporâneo. E aí, até o final, aqui é só a fundamentação da intempestividade e concluo não conhecendo do recurso interposto. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 10 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. O processo, inclusive, foi baixado em diligência, né, para que a unidade jurídica confirmasse algumas informações. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ao processo?
Não. Gregório, como você vota? Luiz antes, não? Ai, perdão. Verdade. Luiz, como você vota? Acompanho o relator. É porque os últimos 2 votos foi do Luiz, né? Daí o primeiro era você, daí eu já fui no embalo. Mas é verdade, é o Luiz. Então, o Luiz acompanha o relator. Gregório, como você vota? Relator. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator, presidente. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 10 da pauta, da contribuinte Indústria de Doces Potiguara Limitada, ficará sem resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Próximo item agora é o item 11 da recorrente SAVE, locação de ambulâncias limitada. SAVE ou SAVE, locação de ambulâncias limitada. Item 11 também de relatoria do Francisco. Pode iniciar a leitura, Francisco. Ok. Esse processo também ele é um retorno de diligência. Está aqui as partes que eu achei relevante. Aqui foi CFL 68, descumprimento de obrigação acessória de apresentar livros e documentos após regulamento intimada. Eu vou passar o voto, porque é uma situação, é um caso de renúncia, né? É um relatório um pouco extenso. Admissibilidade. O recurso é supostamente intempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12 de 8 de 2008. Processo digital folha 161 e 162, e a peça recursal foi interposta em 18 de 9 de 2008. Processo digital folha 178. Fora do prazo legal para sua interposição. Logo, embora apreciada a tempestividade nele suscitada, porque atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no decreto 70.235.72, ele não toma conhecimento ante o afastamento do interesse recursal visto no presente voto. Esse logo aqui eu vou substituir por um contudo. Traga preliminar de tempestividade, que foi abordada e a diligência foi a partir dessa preliminar. Aí eu discorro aqui, depois de abordar, contextualizar a legislação, eu trago. Consta nos autos que o contribuinte foi intimado da decisão recorrida, folhas 144, por via postal, cuja correspondência retornou ao remetente, ainda que direcionado ao mesmo endereço cadastral em que a recorrente foi notificada da autuação e a impugnou tempestivamente, exceto quanto à composição final do CEP, processo digital folha 101, 103, 145 e 146. Assim sendo, referida ciência se deu por meio de edital no dia 12 de 8 de 2008, terça-feira, iniciando-se a contagem do prazo de recursal no dia 13 de 8 de 2008, quarta-feira, restando seu termo no dia 11 de 9 de 2008, quinta-feira. Contudo, mencionado recurso somente foi interposto no dia 18 de 9 de 2008, revelando-se notoriamente extemporâneo. Processo digital folhas 160, 161 e 178. Julgamento convertido em diligência. Não obstante a preclusão temporal da pretensão interposta pelo sujeito passivo se revelar irrefutável, reportado recurso foi tido por tempestivo pela unidade preparadora, conforme se vê em despacho datado de 2 de outubro de 2 de outubro de desculpem, deu uma ligação. 2 de outubro de 2008. E aí eu trago a transcrição. Trata-se de auto-infração com apresentação de recurso tempestivo postado em 18 de 9 de 2008, documentação de folha 166 ao 167, e são peças processuais. Foi mandado evento de dispensa de guia recursal liminar em virtude de não exigibilidade de pagamento de guia recursal em conformidade com a medida provisória número 413, de 3 de janeiro de 2008, convertida na Lei 11.727,
23 de 6 de 2008, comando do evento de recurso tempestivo, processo contendo um volume desta data. Sugiro o envio do presente à chefia de SECAP com posterior encaminhamento ao segundo conselho de contribuintes. Ou seja, pelas datas, os documentos que a gente tinha, o processo era intempestivo, mas todos os despachos da unidade era que ele era tempestivo. E aí a turma entendeu, a gente ouviu a unidade as razões daquela tempestividade. E aí eu continuo. Dessa perspectiva, considerando as comunicações SECAT recebidas pelos corresponsáveis, como também ausente tanto o registro das tentativas de entrega por via postal, quanto as razões da devolução de mencionada intimação, este colegiado entendeu razoável consultar a unidade preparadora acerca dos fundamentos da tempestividade por ela ventilada. Logo, o reportado julgamento foi convertido em diligência para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil juntasse aos autos outros documentos que supostamente interessassem ao deslinde do feito. Manifestação da unidade preparadora. Cumprido o resolvido por esta turma de julgamento, a unidade preparadora manifestou que a recorrente parcelou o referido crédito por ela anteriormente contestado, consoante se vê no despacho abaixo transcrito e demais documentos anexados, processo digital folhas 188 a 201. E aí eu transcrevo aqui o despacho. Processo retornado do CAF para juntada nos autos de documentos que interessassem ao desenho do feito. Em consulta aos sistemas, foi constatado que o DEBCAD, número tal, objeto do presente processo, foi parcelado pelo contribuinte nos moldes da Lei 11.941/2009 e encontra-se baixado por liquidação. Aí ele encaminha para devolução. Na verdade, houve esse procedimento lá de parcelamento, isso não veio do processo, só veio quando chegou, ele baixou lá na unidade de diligência. E aí eu estou fundamentando aqui a desistência recursal. E concluo não conhecendo o recurso voluntário, o recurso interposto. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 11 da pauta, o conselheiro relator não está conhecendo do recurso voluntário e por desistência do recurso, né, em razão de parcelamento. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Só uma questão, porque aqui consta do voto vermelho, não sei se vai constar, está na minuta, não sei se vai constar no voto definitivo, e o relator afirma que o litígio está resolvido, né? Talvez não tenha mais nenhum litígio, né? Acho que é isso que na verdade não chegou a ter litígio, né? Não chegou a ter litígio, porque quando ela, com a adesão, o litígio não chegou a se instaurar. Quando a gente fala resolver, porque a gente, de alguma maneira, aprecia o recurso, seja nas preliminares, nas prejudiciais, no mérito. Mas é só uma questão sintática, digamos assim. Uhum. Não, se fosse interessante tirar a palavra resolver, mas a impressão que foi apreciado. Uhum, beleza. Tá certo. Mais algum comentário, colegas? Não? Luiz, como você vota? Eu vou para o relator. Gregório? Relator. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator, presidente. Márcio? Ana? O relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 11 da pauta, da recorrente SAVE, acho que é SAVE, locação de ambulâncias limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo, em razão de parcelamento do crédito, do débito discutido no presente processo. Em razão de parcelamento do débito discutido no presente processo. Parcelamento. Parcelamento. Vou colocar pelo sujeito passivo. Subentendido, nem precisava, né? Mas vou colocar aqui. Em razão de parcelamento pelo sujeito passivo do débito discutido no presente processo. Essa é a decisão para o item 11 da pauta. Vamos agora para o item 12.
Item 12 da pauta, da contribuinte Cooperativa Tritícola Santa Rosa Limitada, Cooperativa Tritícola Santa Rosa Limitada, item 12, de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode iniciar a leitura. Bom, aqui nesse processo ele tem um recurso voluntário e o recurso de ofício. A decisão da DRJ, ela julgou parcialmente procedente a impugnação que o contribuinte apresentou de uma notificação fiscal relativa a contribuições previdenciárias cota patronal. O lançamento foi feito porque o contribuinte ele compensou alguns valores com essa contribuição. Ele compensou valores de contribuições recolhidas sobre a produção rural, que seria o Fundo Rural, e aí ele veio aqui e fez essa compensação. Aí a fiscalização falou que, como não teve o trânsito em julgado da decisão judicial, ele não poderia ter feito a compensação. A DRJ ela julgou parcialmente procedente só para excluir algumas competências que ela entendeu que tinham sido atingidas pela decadência. E manteve o argumento de que era necessário o trânsito em julgado para fazer a compensação. Inicialmente eu deixo de conhecer do recurso de ofício em razão do valor dele. A portaria do Ministério da Fazenda 63 de 2007 determina que o recurso de ofício vai ser interposto quando a decisão proferida pela DRJ exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo em valor superior a 2.500.000. Do valor total lançado aqui, que foi 2.683.000 e alguns quebrados, a DRJ exonerou o montante de 1.202.985 e manteve o crédito remanescente de 1.480.000. Então, com isso, eu deixo de conhecer do recurso de ofício, porque não houve exoneração de valor superior a 2.500.000. Com relação ao recurso voluntário, eu conheço e passo a análise dele. A contribuinte ela alega a desnecessidade do reconhecimento judicial com trânsito em julgado para poder compensar os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição rural sobre a venda do produtor pessoa física e a venda do produtor pessoa jurídica, bem como ele sustenta a inconstitucionalidade da contribuição ao Fundo Rural. A contribuinte ela ajuizou uma ação ordinária junto ao Justiça Federal de Porto Alegre em 29 de junho de 99 e pediu a declaração dessa inexigibilidade da contribuição ao Fundo Rural. E aí ela veio na sequência e fez a compensação desses valores que ela entendia que tinha indevidamente sido recolhidos. Então a fiscalização glosou a compensação sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado da ação judicial. E a DRJ fez a manutenção parcial, entendendo pela decadência de algumas competências. A Lei Complementar 104 de 2001, que, ao incluir o artigo 170A no CTN, dispôs que seria vedada a compensação mediante o aproveitamento do tributo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. O STJ, por sua vez, decidiu em sede de julgamento de recurso repetitivo que essa vedação imposta pelo artigo 170A do CTN não se aplicava às ações que fossem ajuizadas antes da sua vigência, que é o caso da contribuinte, que ajuizou essa ação em junho de 99, ou seja, antes da vigência do 170A do CTN. Em consulta ao mandamento processual dessa ação ordinária do contribuinte, verifica-se que a decisão que foi inicialmente favorável ao contribuinte foi reformada pelo STJ, que concluiu pela extinção do feito sem julgamento do mérito e negou o direito do contribuinte fazer a compensação sob o fundamento de ilegitimidade ativa, para pedir essa inexigibilidade. Com o retorno dos autos à origem, o juízo determinou que os valores depositados em juízo pelo contribuinte fossem convertidos em renda da União. Eu trouxe a decisão. Com o trânsito em julgado da decisão ordinária desfavorável à recorrente, restou reconhecida a exigibilidade desses tributos compensados. No entanto, nos termos do artigo 156.6 do CTN, a conversão em renda do depósito extinguiu o crédito tributário,
de modo que deixa de existir fundamento legal apto a glosar as compensações realizadas pelo contribuinte. Eu esqueci de colocar aqui, mas nesse sentido eu estou concluindo pelo provimento do recurso voluntário ou de forma alternativa pela conversão do julgamento em diligência, para que sejam informados quais débitos foram extintos com a conversão do depósito em renda da União. É a minha conclusão. Ok. Colegas, acho que está ligado o microfone, né? A conselheira relatora, ela está não conhecendo o recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada, né, Ana? E no recurso voluntário, ela está dando provimento ou, alternativamente, convertendo o julgamento de diligência. A questão do provimento só é que é um pedido de compensação, né? Talvez se der simplesmente der provimento, não vai parecer que está dando... Porque ele pede que o recurso seja cancelado porque foi convertido em renda? Ele diz isso? Não, até porque é anterior, se não me engano. E aqui ele trata só da inexigibilidade da contribuição. E ele fala que não precisaria do trânsito em julgado, que esse fato ok. E foi inclusive o fundamento da DRJ. E ele fala que é inexigível essa contribuição. Eu não sei também se seria o caso de reformar... E veja, se negar provimento ao recurso, e esse depósito realmente suprir o débito, cobrir integralmente o débito, não vai ter recolhimento ser feito, né? Eu não vejo, assim, problema em se negar provimento, simplesmente, né? Mas se eu nego o provimento, fica mantido o lançamento dessas contribuições patronais. E é essa contribuição que a gente tem que extinguir com essa compensação, porque lá no processo judicial, os créditos foram extintos pela conversão do depósito em renda. Então, se lá for extinto, de fato, ele tem esse crédito aqui para compensar. E se eu nego o provimento, eu exijo dele essa contribuição que foi lançada. Dele, pela ordem, deixa eu fazer uma pergunta. E não tem nenhuma informação nos autos atualizada do que aconteceu, se ele cumpriu a ação judicial ou não? No processo judicial, o último andamento que teve é 2013, aí ele falou para transferir os valores depositados em juízo para uma nova conta e o juiz coloca que esse processo está vinculado a um outro. Tá. Eu estou perguntando porque o mês que vem eu vou trazer um processo exatamente disso. Foi negada a compensação por ausência de trânsito julgado. E na decisão judicial, foi negada a liminar falando exatamente isso. Aguarde o trânsito julgado, correto? O processo administrativo continuou e o judicial foi mantida a decisão e trânsito julgado. E ele foi intimado a dar cumprimento à sentença judicial. Só que nos autos administrativos não consta nada. Que é a matéria que ele busca da judicial compensar o administrativo. Então não é só o fato de ele ter pedido a compensação antes do trânsito julgado, mas se ele pegou aquele crédito reconhecido na judicial e de fato pediu compensação neste processo que está sob julgamento ou usou o crédito em outro processo. Se eu dou provimento aqui, eu compenso um crédito que não tem crédito, entendeu? Por isso que eu estou te perguntando. Eu não sei se fosse o caso de baixar em diligência. Eu acho que pode ser a diligência. Acho que é mais coerente a gente você colocar o final ali. E baixar em diligência para atualizar essa informação, né? Confirmar quais valores realmente foram extintos. Que se foi convertido em renda, que PEC deu isso, esses créditos são exigidos, estão suspensos, que PEC está. Nesse ponto eu concordo com você, Ana. E eu discordo. É o seguinte, porque o cerne do litígio é a questão da compensação feita sem trânsito julgado. Pelo que eu vi, é essa a inteligência do
Essa questão que Ana traz, ela é relevante, mas eu entendo que não para a solução do caso em si. Porque, em haver a conversão em renda, a fazenda de ofício é obrigada judicialmente, né, a fazer o encontro de contas com o lançamento. Talvez essa citação que a Ana faz, essa alegação que ela deu com base nisso, seria, na verdade, uma passagem do voto. Porque isso aí a reserva é obrigada a fazer. Isso não vai ser nem um favor que ela vai fazer. Não precisa dizer que ela vai fazer. Existe uma decisão judicial nesse sentido. Se a decisão judicial transitou julgado aliás, teve a conversão em renda lá, quer dizer, então o que ele pagou lá vai abater naturalmente. Isso é pacífico. A Receita que vai fazer isso. Nós temos que nos prender à LIDE. A LIDE é que ele fez a conversão em desacordo com o ordenamento jurídico. Essa é a LIDE. Ele não podia ter feito. Nesse aspecto tem que pegar provavelmente. Não tem. Agora, esse outro fato que eu narrei, a Ana pode até abrir 1 ou 2 parágrafos e narrar essa situação. A Receita vai fazer isso. Mas a gente tem só. A LIDE não é essa, não é para aproveitar a conversão em renda. A gente está entrando num caminho tortuoso aí que o contribuinte não trouxe, entendeu? E não é a LIDE. Então, aí fica dando a impressão, e aí fica complicado até para a gente julgar, de quem lê que a gente está dando provimento para uma compensação que não podia ter sido feita, porque, inclusive, expresso comando legal. Um negócio meio estranho. Então, eu entendo que, nesse caso, é necessária a diligência, com todo respeito, mas eu acho que é uma solução que a própria Receita vai fazer, ela vai ser obrigada a fazer, não precisa dizer que ela vai fazer. Né? Ô, Luiz, mas é porque a compensação ele podia fazer, porque a ação é anterior ao 170A. Então, mas ela transitou em julgado antes ou depois da decisão? Então, ela não precisa do trânsito em julgado, porque o STJ decidiu em recurso repetitivo que se a ação foi ajuizada antes da Lei Complementar 104, não era necessário o trânsito para eu fazer a compensação. Então, no caso dele, ele não precisava do trânsito em julgado para fazer a compensação. Então, eu estou dando provimento ao recurso, porque esse é o fundamento tanto da fiscalização quanto da DRJ. Então, se ele podia, antes do trânsito, ele estava certo no pedido de compensação dele. Então, você está dando provimento não é pelo fato, para aproveitar a conversão em renda assim de forma abstrata, mas pelo fato por essas razões que você acabou de dizer, é isso? Isso, porque ele não precisava do trânsito. Que recurso impeditivo é esse? Essa decisão aí? Tá aqui. Está no voto? Tá no voto. RESP 11.64452. Deixa eu ver aqui. 11.44. 11.64452. Luiz, você quer uma vista de mesa para olhar? Quer? Tá, então, colegas, vamos seguir adiante. Vista de mesa, item 12 da pauta, da cooperativa Tritícola Santa Rosa Limitada, ficará com vista de mesa para o Luiz. Eu me lembro dessa decisão, Ana, mas eu não sabia que ela era na sistemática do repetitivo, sabe? Eu já ouvi comentários sobre essa decisão, já li sobre isso. Mas eu não me lembro se ela é repetitiva. Se for, complica, a coisa um pouco pode mudar tudo. Mas eu vou dar uma olhada, né? Ela é até no CPC anterior. Então, ela fala acórdão sujeito ao regime do 543C do CPC, que era o repetitivo lá no outro, do 873. É repetitivo lá também agora, né? É o 1036, me parece. Ok, colegas. Então, vista de mesa para o item 12. Vamos agora para o item 13 da pauta. Item 13 da contribuinte Pomerode Prefeitura. Pomerode Prefeitura, item 13, também de relatoria da conselheira Ana. Pode iniciar a leitura, Ana. Aqui a fiscalização lavrou um auto de infração em face da Prefeitura, exigindo as contribuições previdenciárias cota patronal e o SAT-RAT,
em razão da incidente sobre a remuneração de profissionais da saúde da Associação dos Agentes de Saúde de Pomerode, que é essa sigla AASPO, no período de agosto de 2006 a julho de 2008. A impugnação foi julgada improcedente e a Prefeitura apresentou recurso voluntário, onde ela sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva, decadência e nulidade do lançamento por ausência de vínculo empregatício. O que acontece? A Prefeitura, a fiscalização entendeu que esses profissionais contratados por meio dessa ASSPO, que é uma OCIP, essa associação, eles teriam, na verdade, vínculo com a Prefeitura. Então, entendeu pela configuração do vínculo de emprego e por isso que deveria haver o recolhimento dessa contribuição patronal. E a Prefeitura, ela diz que ela tem legitimidade ativa para responder, passiva para responder pelo lançamento, porque esses agentes da saúde comunitários, eles eram contratados pela associação. E ela que teria a responsabilidade para pagar os débitos, e não ela, que é o município apenas que repassa os valores para a associação. E o lançamento, ele apresenta como fundamento de que a contratação pelo município de profissionais da área da saúde por intermédio de uma associação consiste em terceirização irregular, e presentes os requisitos aptos a caracterizar o vínculo de emprego são devidos às contribuições previdenciárias. No relatório fiscal tem a informação de que essa OCIP declarou mediante GFIP, o código tal, que é próprio das entidades imunes da contribuição previdenciária patronal e recolheu apenas a contribuição descontada dos segurados. Então, o fiscal considerou presente os pressupostos do vínculo e lançou as contribuições patronais em face do município. E, bom, entrando aqui no meu voto, em relação inicialmente pela preliminar, né, de legitimidade passiva que ele alega, eu trago os fundamentos do artigo 142 e 121 do CTN, que eu vou deixar de ler, que trata do sujeito passivo, e venho na emenda constitucional 51 de 14 de fevereiro de 2006, que acrescentou os parágrafos 4º, 5º e 6º ao artigo 198 da Constituição Federal, e diz que os gestores locais do Sistema Único de Saúde podem admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a sua natureza e complexidade, suas atribuições e requisitos específicos. A lei vai dispor sobre o regime jurídico dessas contratações e, além dessas hipóteses previstas no 41 e 169 da Constituição, o servidor que exerça funções de equivalente a de agente comunitário da saúde ou de agente de combate à endemia pode perder o cargo em caso de descumprimento de requisitos específicos. Além disso, foi determinado que os agentes da saúde pública que na data da promulgação dessa emenda estivessem desempenhando suas atividades estavam dispensados de se submeter ao processo seletivo público, que seria da contratação. E a Lei 11.350 de 2006, ao regulamentar esse parágrafo 5º do artigo 198, dispôs sobre o aproveitamento de pessoal. Além disso, no julgamento da ADI 1923, em abril de 2015, com trânsito em 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade da prestação de serviços públicos de saúde por organizações sociais em parceria com o poder público. Destacou ainda que os empregados dessas organizações não são servidores públicos e, portanto, não é exigido o concurso. Uma das formas, eu vou deixar de ler aqui, que eu estou explicando os fundamentos do STF sobre a possibilidade desses agentes participarem da colaboração com o poder público na área da saúde. E eu trago um julgado do STJ que, na mesma linha, ele afirmou o entendimento de que é permitido aos municípios, sim, firmarem convênios com o CIP na área da saúde pública.
Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, a súmula 3315 do STJ, do TST, informa que a administração pública responde subsidiariamente apenas se restar demonstrada a ausência de fiscalização das obrigações decorrentes do contrato realizado. A fiscalização informou que também foi realizada fiscalização junto à SOCIP, e foram lavrados 9 autos de infração em face dela, dos quais 4 referiam-se ao descumprimento da obrigação principal e 5 por descumprimento de obrigação acessória. Só lembrando que a OCIP, os autos de infrações foram lavrados em face dela porque ela declarou como imune e a fiscalização entendeu que ela não teria comprovado essa imunidade. Informou ainda que a DRJ, em análise dos autos de infração acima mencionados, esses lavrados em face da OCIP, considerou, quanto ao mérito, que a OCIP figurou apenas como intermediadora de mão de obra e que o vínculo empregatício teria se dado diretamente entre os agentes e os demais profissionais e o órgão gestor do SUS, que no caso é o município de Pomerode, motivo pelo qual considerou improcedentes os autos de infrações lavrados. E aí que eu trago o número desses processos com os autos de infrações que foram lavrados em face da OCIP. Os autos de infração lavrados em face da OCIP aguardam julgamento junto ao CARF. Com essas considerações, eu entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para determinar o sobrestamento deste processo e aguardar a decisão relativa aos lançamentos realizados em face da OCIP, nos termos do artigo 6 do anexo 2 do RICARF, sob pena de cobrança duplicada de uma mesma obrigação tributária. É como eu concluo o voto. Antes de eu colocar em discussão na turma, eu vou pedir vista de mesa desse processo aqui. Eu quero ver, confirmar certinho qual que é a orientação do CARF no encaminhamento aqui desse caso de diligência aqui, né? Eu vou dar uma confirmada no CARF. Esse lançamento foi feito em face da prefeitura e esses outros processos foram feitos em face da associação. A associação, ela disponibilizou servidores, trabalhadores para... Houve o inverso aqui, não? Foi... Os agentes de saúde, eles são dessa OCIP. Aí o município contrata a OCIP e tem esses agentes que trabalham para a associação. Aí aqui nesse processo, a fiscalização diz que, na verdade, a prefeitura, os municípios, agentes públicos, não podem contratar por meio de uma OCIP, porque se é serviço de saúde, eu tenho que contratar diretamente. Então, inicialmente, eu discorro sobre isso, combato esse argumento, porque não é verdade, de acordo com a minha fundamentação, com a ADI, com a emenda constitucional, e os municípios podem sim contratar agente de saúde por meio de associações no auxílio à saúde. Não teria esse problema. Só que essas contribuições, elas foram lavradas, elas foram exigidas também da OCIP, que ela não recolheu, porque ela se declarou como imune. Então, ela falou, eu tenho imunidade por ser entidade beneficente. Então, eu recolho com o código X, que é das imunidades, e por isso que não teve a patronal. Aí a fiscalização falou assim, mas ok, Recife, você, apesar de eu estar cobrando a mesma coisa de você e do outro, mas você não é imune. E quando foram julgar os autos de infração em relação ao CIP, a DRJ lá, aqui nesse julgamento da OCIP, não é a nossa, ela concluiu que eu não poderia exigir essas contribuições da OCIP. Eu tinha que exigir realmente lá do município. Aí teve recurso que aguarda o julgamento. Só que esse recurso, eles não foram julgados. Então, eu não tenho como dar esse desfecho aqui sem aquele lá. Tá. Então tá, vista de mesa para esse aqui, tá? Vou dar uma estudada. Qual é a vista de mesa, presidente? O voto anterior da Ana, ela está em condições de votar. Né? Vamos colocar aí.
a dúvida que eu tinha aqui. Tá, eu vou deixar aquele ainda com vista de mesa, porque eu quero dar uma olhada também, Luiz. Então, você quer olhar também, né? Tudo bem. Isso, coloquei uma observação para olhar também. Tá. Esse foi o item 13 da pauta. Agora vamos para o item... Deixa eu até escrever aqui que você já está em condições de votar. Ai, meu computador está meio lento aqui. Agora vamos para o item 14 da pauta. 14 da pauta da contribuinte Sigma, Empresa de Administração e Serviço. Sigma, Empresa de Administração e Serviço, item 14, também de relatoria da conselheira Ana. Pode iniciar a leitura, Ana. Bom, a empresa Sigma, ela era do Simples e ela foi excluída de ofício através do auto declaratório X em 2009, com efeitos a partir de janeiro de 2002. E a empresa, a Sigma, não retificou as informações que ela tinha prestado em GFIP. Então, foi lavrado auto de infração, cobrando aqui as contribuições destinadas a terceiros sobre as remunerações pagas aos empregados. A DRJ julgou improcedente e a contribuinte apresentou recurso com vários fundamentos. Na verdade, foi o recordista que eu já vi até hoje. Com relação ao conhecimento do recurso voluntário, eu estou conhecendo só de uma parte. Eu não estou conhecendo os argumentos dela de legalidade da cobrança do SAT-RAT, que não violou obrigações acessórias e que não houve falta de declaração em GFIP das contribuições, porque são matérias estranhas à lide. Então, não se configura o interesse para recorrer dessas matérias. Com relação aos argumentos que ela traz em recurso voluntário, ela não traz novas razões recursais em relação a vários argumentos que eu listei aqui no voto, que é a falta de intimação do ato de exclusão do Simples, as nulidades do auto de infração por cesseamento de defesa e por ausência de fundamentos da decisão da exclusão do Simples, enquadramento da empresa no Simples antes da Lei Complementar 123, ausência de responsabilidade dos sócios, ilegalidade da retenção de 11% das notas fiscais, ilegalidade da cobrança de contribuições a terceiros, e ela impugna também os juros, multa de mora e multa de ofício. Então, com relação a todos esses fundamentos, eu estou mantendo a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação dela. E aí eu transcrevo todos os trechos da DRJ que tratam sobre isso. E eu acrescento que não cabe a essa turma, nesse processo, se manifestar acerca das razões de exclusão do Simples, que ocorre em processo próprio, cabendo tão somente decidir sobre a procedência ou não do indeferimento do pedido de restituição. Esse fundamento também é corroborado pela súmula CARF número 77, e também com relação à ausência de responsabilidade dos sócios, é uma matéria já bem discutida, que aquela relação contida na relação de vínculos, ela tem somente um caráter informativo, não implica em responsabilidade nos termos da súmula CARF 88. Com relação à preliminar de nulidade que o contribuinte traz, ele diz que a DRJ violou os princípios da razoabilidade e legalidade, porque a exclusão do Simples e a cobrança dos créditos originados acarretou em grande prejuízo à empresa. Nesse ponto, eu estou rejeitando a nulidade, porque não cabe aqui fazer a análise da violação desses princípios e que não ficou configurada qualquer violação ao direito de defesa da contribuinte.
Com relação à decadência, eu também estou negando provimento ao pedido da contribuinte, porque o lançamento se refere ao período das contribuições de janeiro de 2005 a 30 de 6 de 2007, e o contribuinte foi cientificado em 10 de maio de 2010, portanto, antes do decurso do prazo de 5 anos. E no caso, eu entendo pela aplicação da regra do 173.1 do CTN, porque não houve recolhimento antecipado de qualquer contribuição previdenciária. Com relação à base de cálculo da contribuição em si, ela alega que não deve incidir contribuição sobre o aviso prévio indenizado, os 15 primeiros dias de afastamento, que é o auxílio-doença, o terço de férias e os acordos trabalhistas com parcela indenizatória. Nesse ponto, eu estou dando parcial provimento ao recurso da contribuinte, por entender que não deve incidir a contribuição sobre o aviso prévio indenizado e a importância paga nos 15 dias que antecedem o auxílio-doença. E aqui eu trago os recursos que foram julgados pelo STJ em sede repetitiva. Com relação ao texto condicional de férias, conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu, deve incidir sobre ela a contribuição previdenciária. E, por fim, com relação aos acordos trabalhistas com parcela indenizatória, não existe no lançamento qualquer menção à incidência de contribuições sobre valores pagos em acordos trabalhistas. Aí aqui eu trago esse trecho. Então, eu conheço em parte, minha conclusão é conhecer em parte do recurso voluntário, e na parte conhecida da parcial provimento, tão somente para excluir as verbas relativas ao aviso prévio indenizado e a importância paga nos 15 dias que antecedem o auxílio-doença da base de cálculo das contribuições lançadas aqui no auto de infração. Nossa senhora, o computador está muito lento. Colegas, em relação ao item 14 da pauta, a conselheira relatora está conhecendo parcialmente do recurso voluntário. São duas alegações que não conhece, né, Ana? A ilegalidade do SAT e violação, que as obrigações acessórias não violou as obrigações acessórias consistente na não apresentação de livro contábil e falta de declaração em GFIP das condições contábeis. São duas obrigações acessórias que ela está impugnando, só que aqui não tem cobrança de nenhuma obrigação acessória. Então, com relação a essas duas alegações que não houve violação à obrigação acessória, eu não estou conhecendo, e também com relação à ilegalidade da cobrança do SAT-RAT. Falta de interesse recursal, né? Não tem interesse recursal aqui, né? Seria isso, Isso. Né? Gente do céu. Só um pouquinho, Ana. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Ou voto da... A gente estava discutindo algum tempo, eu não me recordo quando. O auxílio inscrito no primeiro dia, que era um tema que não tinha transitado em julgado. Seria esse? Ou eu estou confundindo? Os 15 dias que antecedem o auxílio-doença, Francisco, quando eu joguei 2 meses atrás, a falar da Avon, o processo da Avon, acredito que foi nesse, eu havia mencionado que ele teria direito, porém ele não havia demonstrado. Talvez seja isso que você está se recordando. Ele não havia demonstrado os períodos do recebimento do auxílio-doença, mas já há decisão
no sentido de que os 15 dias que precedem não são tributáveis. Tem o parecer também da PGFN, incluindo nas matérias para não recorrer. Agora, esse parecer está aprovado pelo ministro, tem a declaratória, aquela exigência lá do... Francisco, se tem o RESP repetitivo transitado em julgado, eu acho que esse fundamento é relevante. Não, é justamente isso, se está transitado em julgado, né? Gente, vamos fazer uma vista de mesa desse aqui. Eu quero dar uma olhadinha com mais calma também. Essas matérias, assim, que é bom dar uma olhadinha. Quando a gente voltar, vejam, são assuntos tranquilos, vai ser rápido o julgamento. A gente julga rapidinho. Vista de mesa, tá? Vista de mesa. Então, vista de mesa. Essas vistas de mesa, pessoal, na minha opinião, são muito salutares. A gente não precisa ser um processo que sai com vista mesmo para retornar mês que vem. São questões que a gente dá uma olhadinha e pode julgar nessa reunião ainda. Melhor fazer assim, né? Então, item 14 da pauta, vista de mesa. Tá? O próximo item da pauta... Vamos ver o nosso horário aqui. Vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada. Mais 13 minutos para as 13 horas. Vamos ver aqui. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional são 2 processos de relatoria do Gregório. Conseguimos fazer nesse tempo, Gregório? Conseguimos? Colegas, itens 15 e 16 da pauta de relatoria do conselheiro Gregório. Ambos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Braço do Norte, deve ser Braço do Norte, né? Na pauta da Braco, né? Sem o cedilha, mas deve ser Braço do Norte. Itens 15 e 16. Me corrija se estiver enganado, tá, Gregório? Você vai fazer na ordem, Gregório? Auxílio alimentação in natura, né? Sem empate, né? Então tá, colegas, item 15 da pauta. Pode iniciar a leitura, Gregório. Eu vou direto ao voto, presidente. Isso aqui é um caso de auxílio alimentação pago em pecúnia, com base em legislação específica do ente estatal. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Trata-se do presente caso de lançamento fiscal com vistas de contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da empresa e Jurade. De acordo com o relatório fiscal, constitui fatos geradores das contribuições lançadas, os valores pagos a título de alimentação, a título de auxílio alimentação em pecúnia e sem inscrição no PAT, bem como a diferença de 1% do Jurade em razão da mudança da tabela. A contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em síntese os seguintes pontos. O auxílio alimentação instituído pela Lei 10.746 de 97 é pago em dinheiro, portanto, inviável a adesão ao PAT. Porém, como não se trata de empresa, mas serviço público, categoria especial, a mesma isenção de contribuição previdenciária deve ser aplicada. O impedimento de adesão ao PAT, pelo fato de ser o pagamento em dinheiro, não pode impor condições diferenciadas ao serviço público. De acordo com a Lei Estadual 11.647 e seu decreto regulamentador número 1989 de 2000, que trata do auxílio alimentação para o servidor público, o mesmo não será incorporado ao vencimento, remuneração ou pensão, não será configurado como rendimento e nem sofrerá incidência de contribuição para o plano de seguridade do servidor público. A DRJ está aí os fundamentos do órgão julgador de primeira instância, e aí eu digo, pois bem, razão assiste a recorrente, conforme já decidido por egrégio Conselho, nos termos do Acordo 24.01.003 de 255, de relatoria do conselheiro Cláudio Ferreira de Araújo, referente ao processo aí indicado do contribuinte do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Educação e Desporto. É uma autuação que tem como base o mesmo fundamento legal. Diz esse precedente, trata-se de benefício concedido pelo órgão público em pecúnia, conforme consta da folha de pagamento. Para o fisco, a incidência decorrer do fato de a recorrente não ser inscrita no PAT, além de que neste programa não há previsão para fornecimentos de alimentação em pecúnia.
Para afastar a exigência de contribuições sobre essa verba, a notificada alegou que a lei que institui o benefício expressamente afastou seu caráter salarial, não se enquadrando a verba no conceito de salário e educação. Assevera ainda que a sua forma de pagamento é incompatível com a sistemática do PAD. Sobre essa questão, devo me afastar do entendimento dado pelo órgão recorrido. Inclusive, deixarei de abordar a legislação de regência ou mesmo de ponderar acerca da questão da natureza / conceituação da aludida verba, uma vez que a Advocacia Geral da União, mediante a aprovação do parecer AC 30 de 2005, afastou a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos servidores de administração federal, a despeito da vinculação ao regime geral de previdência social. E aí, transcrição desse parecer da AGU. Em que pede o parecer da Advocacia Geral da União contemplar o caso de pagamento / concessão de auxílio e alimentação aos servidores públicos temporários no âmbito federal, temos que admitir que este se presta a elucidar a controvérsia posta nos autos, sobretudo com arrimo ao princípio da analogia. Isto porque, além da verba sob análise possuir a mesma natureza e ter destinação idêntica nos dois casos, a não incidência das contribuições previdenciárias, ou melhor, a desvinculação da remuneração, encontra-se amparada pela própria legislação de regência que trata do referido benefício, na hipótese do servidor público federal, com fundamento nos preceitos contidos no artigo 22 da Lei 8.460 de 92. Na mesma linha, para os servidores da Secretaria de Educação e Desporto do Estado de Santa Catarina, constei no parágrafo 1º, artigo 1º da Lei Estadual 11.647 de 2000, abaixo transcrito. Diz referido normativo: o Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal de auxílio à alimentação por dia de trabalho aos servidores públicos civis e militares ativos da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. Parágrafo 1º. A concessão de auxílio à alimentação será feita em espécie e terá caráter indenizatório. Diante das razões supra, ainda que o parecer da AGU se refira aos servidores federais, com a rima do princípio da analogia, o entendimento ali inserido deve prevalecer no caso dos autos, o que rechaça a incidência de contribuições sobre a aludida verba em face de sua natureza eminentemente indenizatória, assim definida pela própria legislação que regulamentou o tema. Nesta mesma linha de raciocínio são os acordos 2301.003.923, 2401.002.778 e 2401.002.777. Conclusão. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, de dar provimento ao recurso voluntário, cancelando os levantamentos, salário, auxílio alimentação e auxílio alimentação após a Lei 11.941/2009. É como eu voto, presidente. Aqui, auxílio alimentação sem PAT, né? Auxílio alimentação pago em pecúnia sem PAT. Esse foi o motivo determinante do lançamento. Sim. Não é auxílio in natura, né? É auxílio pago em pecúnia sem PAT. E aí o fundamento da razão de defesa da contribuinte é no sentido de que a própria legislação que instituiu o benefício dispõe que ele tem caráter indenizatório. Tá, então não é alimentação, né? Não é alimentação in natura, é dinheiro mesmo, né? Foi pago em dinheiro. E você está aqui dando provimento. Isso, dando provimento ao recurso. Gente, é um festival de lista de mesa. Eu vou pedir lista de mesa desses dois aqui. Desses dois, porque eu abri os dois teus, é a mesma coisa os dois, né? Uma empresa ou outra segurados. É a mesma situação, pega o mesmo período, né? Sim. É tudo igual, só muda o período e a natureza da contribuição. Mas é a mesma coisa para os dois, a adição de um é a mesma para o outro. No outro, na verdade, você conclui cancelando o lançamento e no outro cancelando o código de levantamento. Mas nesse 15 que você cancela o código, você está cancelando todo o lançamento, né? Não, porque tem outro lançamento referente à diferença do GIRAT, que ele não é objeto do recurso voluntário. Aqui você está conhecendo parcialmente, então, né? Não, eu estou conhecendo todo o recurso. O que ele está aduzindo no recurso, eu estou conhecendo e estou dando provimento. Só que ele não defende ele não se contrapõe a todos os lançamentos objeto da autuação. É por isso que eu especifiquei na conclusão quais são os levantamentos que eu estou cancelando. Entendi. Você dá provimento, porque ele recorreu só disso, né? Isso, Mas, tá.
Entendi, perfeito. E aí, como no outro é a parte dos segurados, aí lá não tem a diferença do juragem. A diferença do juragem está aqui, que é na parte da empresa. Tá. Como aqui tem uma situação um pouquinho diferente, Gregório, do nosso habitual, que é aqui pagamento de auxílio alimentação em pecúnia, eu vou então pedir lista de mesa, tá, para eu dar uma olhadinha no processo. Gregório, eu vi a discussão toda gira em torno do PAT, mas o contribuinte aí no caso é um órgão público, né, uma secretaria, né, do Estado. Isso. Olha só, porque essa dedução do PAT, inclusive a lei que instituiu, ela é direcionada a empresas com fins econômicos, né? Porque o PAT ele tem exatamente a lei que instituiu o PAT, ele dispõe que é uma dedução do lucro tributável para fim de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, das despesas. Aí fica até meio assim que sem efeito o fato de distinção do PAT, porque a finalidade do PAT é essa, especificamente essa, é o benefício fiscal. Como a gente está tratando de uma empresa sem fins lucrativos, assim, uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, essa abordagem pelo PAT, você não acha que fica prejudicada, não? Viu, Luiz, eu pedi vista de mesa... Não, eu estou só discutindo o processo. Sabe por que eu estou te falando? Agora falta 4 minutos, né, para uma. Tem um processo meu, que é o item 24, ele é muito curto, a gente consegue fazer nesses 4 minutos antes do intervalo. Podemos fazer esse meu e depois a gente... tudo bem, eu falei só isso até para o Gregório já ir pensando nisso aí, porque eu já tenho minha opinião formada para votar, mas eu só achei estranho porque o objetivo do PAT é direcionado a empresas com fim lucrativo. Mas vamos lá. Tá, colegas, veja, a gente não tem mais praticamente tempo, tá? Não sei se alguém mais tem algum processo assim que daria para fazer em 3 minutos, mas esse meu aqui, é o item 24 da pauta, vocês vão ver, é um voto bem curtinho, dá tempo da gente fazer antes do almoço. Então eu vou disponibilizar aqui na pasta para vocês, só para a gente ganhar tempo. Saíram muitos processos com vista de mesa, então para tentar fazer, salvo se sair com vista de mesa também, né? Mas acho que não vai sair, esse aqui tá mais tranquilo. Eu coloquei lá, item 24 da pauta, tá no meu nome lá, em junho. Opa, caramba. Só um pouquinho. Vamos fazer agora, nesse tempo que a gente tem, acho que a gente deve ter que fazer esse aqui, é o item 24 da pauta, de minha relatoria. O item 24 é da cooperativa Cooperforte, Sociedade Cooperativa dos Profissionais Autônomos da Área de Manutenção Hospitalar. Cooperforte, Sociedade Cooperativa dos Profissionais Autônomos da Área de Manutenção Hospitalar, item 24 da pauta. Vamos lá então. Um resuminho do relatório: trata-se de notificação de lançamento lavrada por não ter a empresa em referência recolhido as contribuições devidas à Seguridade Social descontadas dos rateios efetuados a seus cooperados. A empresa, então, a cooperativa, apresentou impugnação, defesa. A DRJ, ao julgar a impugnação, concluiu pela procedência em parte do lançamento, nos seguintes termos. Eu até coloco ali no relatório do voto, foram algumas GPS que a fiscalização não tinha considerado, daí a DRJ identificou algumas GPS no sistema e abateu do crédito lançado. E aí consignou a emenda. Cientificada da adição pela instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário. O recurso está ali no relatório, eu vou passar direto para o voto. Esse é o relatório. Do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Considerações iniciais. Como visto no relatório acima, a notificação
a notificação fiscal de lançamento de débito objeto do presente processo foi lavrada em razão da cooperativa, em referência à hora recorrente, não ter recolhido as contribuições devidas à Seguridade Social descontadas dos rateios efetuados a seus cooperados, contribuintes individuais, nas competências de 4, 2003, 6, 2003, a 12, 2003 e 1, 2004 a 11, 2004. Com a impugnação, a cooperativa apresentou comprovantes de recolhimento, sendo tais recolhimentos confirmados e abatidos do crédito lançado, conforme consta no discriminativo analítico do débito retificado, o que importou no cancelamento do lançamento em relação às competências 1 de 2004 e 5 a 9 de 2004, e redução do débito nas demais competências. Isso foi feito pela DRJ. Agora, no recurso, das alegações recursais. Em seu recurso, a recorrente apenas alega que todos os valores descontados de seus cooperados foram devidamente repassados em épocas próprias ao INSS, conforme provou na vasta documentação acostada na defesa administrativa, e que, portanto, não se encontra em débito com a Previdência Social. Todavia, nenhum outro comprovante de recolhimento, além daqueles examinados pelo julgado ACO, foram carreados aos autos. E nenhuma demonstração voltada a infirmar a decisão recorrida foi trazida no recurso. O recurso é aquele trecho que eu transcrevi no relatório, é aquele ali o recurso. Logo, não há como se afastar o crédito mantido pela decisão de primeira instância. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que gosta do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade. E, portanto, cumprir recorrente, vamos afastar, medida de prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção, o que não ocorreu. Isso posto, voto por negar provimento a recurso voluntário. Colegas, esse é o voto. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Francisco? Também acompanho. Renata? Acompanho também. Rafael? Acompanho. Márcio? Relator. Ana? Acompanho. Então, colegas, para o item 24 da pauta, daí nós já vamos passar para o nosso intervalo do almoço, e à tarde a gente retoma. Para o item, só um instantinho, 24 da pauta, ficará assim o resultado. Item 24 da Cooperforte, Sociedade Cooperativa dos Profissionais Autônomos da Área de Manutenção Hospitalar. Item 24. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 24. Agora aqui no meu relógio aqui são 1h03. Vamos passar agora para o intervalo. Vamos encerrar essa sessão de julgamento da parte da manhã e retornamos daqui 1h15. O pessoal do CARF precisa de 1h15 de intervalo. Daqui 1h15 a gente retoma então, ok? Rafael e Janaíne podem encerrar a gravação.